Não é o ângulo reto que me atrai, nem a linha reta, dura, inflexível, criada pelo homem. O que me atrai é a curva livre e sensual, a curva que encontro nas montanhas do meu país, no curso sinuoso dos seus rios, nas ondas do mar, no corpo da mulher amada. De curvas é feito todo o universo curvo de Einstein. É com o poema das curvas do grande arquiteto Oscar Niemeyer que começamos o programa de hoje. Arquitetura Sustentável em Debate. A construção civil é uma das atividades humanas que mais prejudicam o meio ambiente. Um dos grandes desafios desse setor é diminuir o impacto na natureza e o desperdício de materiais. Para discutirmos mais sobre o assunto, o Em Debate recebe hoje o arquiteto e urbanista Eliomar Venâncio e Érica Pagel, professora do curso de Arquitetura e Designer de Interiores aqui da FAESA. Eliomar, Érica, sejam muito bem-vindos. Obrigado. Antes de começar a nossa conversa, eu gostaria de convidar você de casa para acompanhar uma matéria feita para o programa Coleta Legal, aqui da TV FAESA, que conta um pouquinho mais sobre o nosso convidado, o Eliomar. Confira. Quem diria que esse livro nasceu de um acidente em um jogo de futebol? Um manual fornecido para os clientes foi a inspiração para o Minha Casa Sustentável, já na 3ª edição e lançado em Portugal. Essa ideia, ela surgiu aqui no escritório há uns 3 anos atrás, aproximadamente, quando a gente tinha um manual que a gente fornecia assim, para os clientes. A gente tinha uma metodologia de trabalho que a gente discutia isso com o cliente. Com o passar do tempo, a gente viu que esse manual ele cresceu, então ele acabou, as novas tecnologias sustentáveis foram chegando, então ele foi aumentando esse volume desse manual. E coincidiu que eu tive um acidente, que eu fiquei uns 30 dias em casa de cama, e o que aconteceu? Eu peguei esse manual e o arquiteto, puxa, 30 dias parado, a gente endoida. Então eu danei a escrever, ampliar esse manual, pesquisei mais um pouco, né, dentro da medida do possível. E a hora que eu retornei para o escritório, isso já estava quase um livro. O trabalho se transformou em um guia de referência nacional, quando o assunto é arquitetura e sustentabilidade. A gente já tem um livro em todo o território nacional, então a gente recebe perguntas, e-mails. Então é muito legal você receber um e-mail lá do Acre, né? A pessoa perguntando como é que pode fazer ali e tal, porque está com o livro na mão, está com alguma dúvida e tal. Tem essa parte didática que é muito legal e a parte profissional, que a gente já pôde desenvolver projetos fora do nosso estado. Isso foi bem bacana. Então a gente, com a arquitetura sustentável, a gente acabou aí já rodando a boa parte do Brasil, atendendo clientes aí de fora do estado, que tem sido muito legal e tem trazido assim, muita experiência pra gente. A grande aceitação do livro pelo público leigo surpreendeu o arquiteto, que acredita que isso se deva à maneira simples com que foi escrito. Eu pesquisei no Brasil afora, eu não vi que não tinha nenhum livro com uma explicação clara sobre sustentabilidade. Então eu vi ali que era uma possibilidade de poder desenvolver um pouco essa área, né? Então cada capítulo, durante as 227 páginas, e aliado a isso, a gente conseguiu fazer em torno de 350 gravuras, para justamente ilustrar para a pessoa que estiver ali lendo, conseguir ver do lado já uma imagem que é explicativa, que era uma dificuldade que eu vi dos livros que existiam no Brasil. A maioria era importado, com desenhos muito técnicos, muito amarrados, e até para a gente que é da área era meio chatinho de ler. Então a gente quis fazer um desenho bem manuscrito mesmo, à mão livre. A sustentabilidade entrou na vida do Eliomar com a construção de sua própria casa. Então o arquiteto vai fazer a casa dele, ele se torna cliente, né, dele mesmo. Então é o pior dos clientes, né, se atender você mesmo. E aí desenvolvendo o projeto, fazendo estudos de insolação, de ventilação no local, estudos térmicos, né, do que poderia ser o projeto dentro de casa, do conforto ambiental mesmo. Foi muito legal que eu consegui fazer o projeto, executei a obra, acompanhei, finalizei a obra, e o principal, eu passei a morar nessa casa por muitos anos, e ali eu vi tudo que deu certo e o que poderia ter dado mais certo ainda, né? E o que eventualmente deu errado. Então para mim foi um grande laboratório.
O custo da construção sustentável, mesmo sendo mais elevado no primeiro momento do que o da convencional, garante ao cliente um retorno financeiro ao longo do tempo e melhoria na qualidade de vida. E vale a pena ele investir num aquecedor solar hoje, ou seja, vai ter um custo maior no aquecedor solar do que o chuveiro elétrico, que é mais barato, mas ele vai ter um ganho ao longo dos anos com a economia de energia, que esse aquecedor solar, ele além de fazer bem para a natureza, vai fazer bem para o bolso dele. Então aí entra o profissional, o arquiteto, para poder passar isso para o cliente, dentre outras tecnologias, coisas mais simples, como a substituição de uma lâmpada incandescente por uma fluorescente ou um LED. Então você pode planejar um projeto já contendo essas tecnologias que vão auxiliar no custo de manutenção desse imóvel, e o cliente depois vai te agradecer bastante. São 227 páginas que contam experiências de 21 anos de trabalho do arquiteto. Uma verdadeira aula de arquitetura verde. O livro serve para profissionais e estudantes e indica caminhos para construir em total harmonia com a natureza. O trabalho do arquiteto rendeu muitos prêmios, fruto de projetos sustentáveis como o de uma escola que mostra na prática as teorias descritas no livro. O espaço é ventilado, mesmo sem a instalação de ventilador ou ar-condicionado. Além disso, todo o ambiente é iluminado pelo sol, graças à utilização de amplas janelas de vidro. O sistema de ar e luz natural também estão presentes nas salas de aula. A visão da mata histórica do Convento da Penha serviu de inspiração para o arquiteto, que desde o projeto trabalhou para que não houvesse agressão ao meio ambiente. A gente fica muito feliz com o resultado desse trabalho e de ser reconhecido e de terem órgãos que estão incentivando a arquitetura sustentável através dessas premiações, que aí valorizam o nosso trabalho. Então, até mesmo quando a gente fornece um orçamento de projeto para o cliente, a gente até mostra para eles, olha, nosso trabalho é nessa linha, e é um escritório que pesquisa bastante, consequentemente acaba sendo premiado, e a gente torce bastante assim que venham muitos e muitos outros prêmios, mas é fruto de trabalho, de dedicação. Eliomar, Érica, vocês acreditam que a arquitetura sustentável pode ser considerada a arquitetura do futuro? No sentido de que todo mundo vai ter consciência de que é importante cuidar da natureza? Eu acredito que sim. Acho que, na verdade, ela já está assim, bem presente na nossa sociedade, nos corpos técnicos, né, de arquitetos, engenheiros, empreendedores. E a gente entende a cada dia que passa a necessidade de você fazer as construções mais responsáveis possíveis com a natureza. E no presente a gente já está começando a plantar essa semente. Então eu não vejo, nem a médio prazo e muito menos a longo prazo, como não uma construção não ter essa questão da sustentabilidade inserida no seu DNA, na sua alma. Então é muito importante realmente a gente ter essa batalha agora de ter esses primeiros empreendimentos, para que no futuro a gente nem discuta, as construções já saiam já com sustentabilidade. Seja uma coisa natural, né? Exatamente, naturalmente. E além de preservar a natureza, quais são os benefícios que a sustentabilidade traz, não só para a natureza, para o meio ambiente, mas para nós também, para os seres humanos? O primeiro, assim, é a qualidade de vida, né? Que o ser humano, ele que habita uma construção sustentável, ele sabe que ali está fazendo um bem à natureza e acaba fazendo um bem a ele mesmo, né? Em segundo lugar, até para o próprio bolso, né? Porque é uma construção sustentável que tem lá um aquecedor solar, que tem uma energia fotovoltaica, que é a energia gerada pelo sol para gerar todo o consumo energético daquela construção, de modo que zere a conta de energia dessa pessoa. Então, dentre outros quesitos que podem se colocar numa construção, você tem esse de que ele vai ter um custo menor. Então, a construção que tem um custo menor,
ela tem assim uma manutenção menor e uma valorização bem maior, que se torna um imóvel Mas diferente. na hora da construção, às vezes ela não pode sair mais cara num primeiro momento, mas aí depois a economia vem a longo prazo, então. Exatamente, até porque a gente ainda está engateando, né? A construção sustentável ainda é um bebezinho, né? Ela está começando ainda a tomar corpo, forma, né? Então, com isso, alguns materiais têm um custo um pouco mais caro, algumas tecnologias, até a própria mão de obra, mas a gente entende que ao longo da vida útil desse imóvel, isso se paga. Então, se você tem ali um custo de 8% a 11% a mais para você fazer uma construção sustentável hoje, a gente sabe que durante o longo da vida dessa construção, economizando água, energia, dentre outras economias, isso se paga, aquele imóvel se torna um imóvel diferenciado, né, que ele tem esses acessórios, né, digamos assim, e ele consegue uma valorização maior, até um valor de venda maior mais no futuro. Certo. Nós vimos ali na matéria a escola sustentável, que foi idealizada por você, a sua própria casa também, né, utiliza recursos naturais. Aqui no estado, a gente investe em projetos sustentáveis? Além dos seus projetos, algum outro que você conheça? Assim, na verdade, são muito poucos. No Brasil são poucos, no Espírito Santo a gente ainda tem uma parcela menor ainda. Mas a grande transformação eu vejo que é da sociedade. As pessoas que chegam nos nossos escritórios, né, Érica, às vezes perguntando, pedindo algum projeto, eles já falam, já tem isso, eu quero aproveitar a água de chuva, eu quero que tenha um conforto ambiental melhor na casa para não precisar de usar um ar-condicionado, alguma coisa, dentre outros quesitos que eles pedem para a gente. Então, nós como profissionais, a gente acaba sendo induzido um pouco com isso, né? Então, assim, ainda tem muito pouco materializado, concretizado projetos e obras, mas a sociedade está pedindo bastante isso, que é muito interessante, está abrindo um leque fantástico disso. Sim, então, nós tivemos a oportunidade de construir há uns 3 meses atrás uma casa em Bento Ferreira, que serviu na mostra Morar Mais por Menos, e a gente viu grande sucesso, a surpresa que as pessoas tinham quando chegavam lá e viam as luzes acesas e viam, olha, isso aqui é o sol que está gerando essa energia, né? Viam lá o sistema de captação de água, viam lá uma coisa mais simples, que é uma composteira, um minhocário. Então a gente tinha assim uma série de itens numa casinha de 80 metros quadrados que assim estão disponíveis, estão em acesso aí no mercado para as pessoas. Érica, você acredita que é importante reforçar o conceito de sustentabilidade durante a formação ou capacitação de novos profissionais? Aqui na FAESA, vocês se preocupam em trabalhar esse tipo de pensamento nos nossos alunos? Sim, a matéria de sustentabilidade ela é inserida desde o 2º período, né? Então, já desde cedo a gente trabalha com os alunos a questão da melhor implantação no terreno, das melhores fachadas, de acordo com o clima, para ter melhores aproveitamentos dos ventos, né, da iluminação natural, materiais, né, que podem emitir menos poluentes, que podem ser utilizados sem menor impacto na construção, né, a fase até de escolha do terreno, tudo isso é discutido. Agora, é importante também relembrar que a arquitetura sustentável, na realidade, ela é praticada desde a antiguidade, né, das civilizações antigas. Então, isso que a gente vê como um grande, né, marketing hoje em dia surgindo e parece ser algo do futuro, a gente já trabalhava desde a antiguidade, quando não se tinha a iluminação artificial e a gente tinha que aproveitar a iluminação natural, né, quando não se tinha ar-condicionado, a gente tinha que aproveitar a ventilação, né, o conforto térmico, e isso se perdeu ao longo da trajetória da arquitetura, pelos próprios arquitetos, né, uma grande parte deles se perderam à medida que a gente inventou a lâmpada, outros materiais, né? Então isso se perdeu um pouco. Então agora a gente está buscando, resgatando a nossa arquitetura sustentável, que nada é mais do que, né, a gente projetar de acordo com o meio ambiente. Vocês acreditam que as empresas em geral, o governo, eles enxergam o investimento em sustentabilidade como algo comercialmente interessante para eles? Os órgãos federais, estaduais e municipais, eles podem ser o grande agente fomentador dessas tecnologias. Né? Então tem uma coisa bem simples, é só você baratear os impostos que incidem nesses equipamentos. Então quando o governo conseguiu botar aquecedor solar em residências populares, é porque ali ele tirou uma carga de imposto para justamente aquele tipo de construção poder ter isso.
né? Até porque o mesmo governo, ele incentiva a construção de carros novos, né? Dá incentivos, tira o IPI, aquelas coisas todas, que vem a poluir bastante. Então, quer dizer, se ele tiver essa mesma política com os equipamentos de sustentabilidade, com os materiais, aquele custo que eu falei lá atrás de 8% a 11%, ele cai radicalmente, porque você tem uma incidência melhor de imposto nisso daí. Então, sem dúvida nenhuma, os órgãos governamentais têm esse poder, inclusive até na legislação, que eles podem incentivar quem constrói uma edificação sustentável, digamos assim, você tendo uma carga menor de IPTU, você tendo alguns impostos incidentes naquela construção menor, para justamente incentivar as pessoas, que a gente sabe que também o bolso move as pessoas, ele sabe que ele vai ter uma vantagem ali fazendo aquilo, então ele fica mais motivado a fazer isso. Então o governo, você lembrou muito bem, é o grande motivador de toda essa cadeia produtiva de sustentabilidade. Um dos grandes desafios a serem vencidos aqui no nosso país realmente é a moradia urbana, né? Falta de espaço, tem gente que não tem nem onde morar, então a sustentabilidade seria um meio que facilitaria para a gente organizar então o nosso país nesse quesito. Na verdade, essa questão da sustentabilidade, ela vai a todas as camadas sociais, né? E aí, de novo, essa questão de fomentar isso, cabe aos órgãos governamentais para justamente, mesmo essas construções menores, que o custo dela é muito enxuto e tem que ser, para que a pessoa consiga adquirir esse imóvel, ele consiga ali colocar alguns itens de sustentabilidade, desde assim da produção do material que vai ser usado ali em grande escala para aquela construção, o aquecedor solar, que já se conseguiu fazer isso, né? Você ter sistemas de aproveitamento de água e de torneiras simples, economizadoras de água que você bota ali na casa da pessoa, dentre uma dezena de itens que tornam aquela construção com viés de sustentabilidade. E o melhor de tudo é que as pessoas que usam essa unidade habitacional, eles também sejam assim, eles consigam absorver toda essa questão da sustentabilidade e praticar isso no dia a dia. Desde coisas bem simples, como é separar o lixo mesmo, né? Sim. Bom, você que é um profissional reconhecido em todo o país, né? Deve estar ali sempre ligado no que acontece no mundo da construção, arquitetura em geral. Quais são os materiais que estão disponíveis atualmente no mercado que auxiliam na preservação da natureza? Você tem aí alguma novidade para contar pra gente? Na verdade, assim, a cada congresso que eu vou, exposição, assim, aparecem materiais novos. Então, ela talvez da cadeia de materiais de construção, da sustentabilidade, é a que mais ela tem evoluído. Então, assim, você tem uma diversidade de materiais. Mas o que está chegando mais próximo das pessoas agora, por exemplo, dentro de casa, uma coisa simples é como está falando de uma composteira, que você bota ali e você consegue separar o lixo úmido do lixo seco, né? E você bota lá o lixo úmido ali dentro. E é uma coisa que você tem na sua casa, eu tenho na minha casa, o meu filho de 8 anos que cuida dela. Então, assim, desde pequenininho, essa geração nova, eles já vão fazendo isso, né, Érica? Você está nesse caminho também com um filho pequeno. Então, assim, a gente plantar essa sementinha neles, umas coisas bem simples. E o de mais tecnologia que a gente tem é a energia fotovoltaica, que é essa energia solar, né, que você transforma em energia elétrica. Essa é que está chegando bem mais perto das pessoas. A gente já tem visto que algumas casas já estão saindo com isso. A gente está vendo que o Brasil está entrando novamente no caminho de problema energético. Então, se cada residência, cada unidade construída puder gerar um pouquinho de energia, que é o que essa energia fotovoltaica faz, você não sobrecarrega o sistema. Então isso é o que em breve vai chegar mais próximo às pessoas. Você vai ter esse sistema mais acessível, com um custo menor, e que você vai tornar as residências, algumas residências, como unidades geradoras de energia elétrica. Eles vão fornecer energia para eles próprios e vão jogar essa energia na rede para ajudar as concessionárias a gerar energia, assim, diminuir o custo energético, né, da concessionária para outros locais. Bom, um projeto de construção civil gera muito lixo, né? Mas como fazer o descarte desses resíduos de maneira adequada? A resposta dessa pergunta você confere no próximo bloco. Voltamos já. O Em Debate está de volta e hoje a nossa conversa é sobre arquitetura sustentável.
Érica, o que fazer com os lixos gerados pela construção civil? Então, hoje em dia, a gente tem vários programas, né, de recolhimento, como papamóvel, né, como coleta seletiva. Na construção civil, especificamente, o interessante, já tratando de sustentabilidade, é você ter uma menor geração de resíduos. Né? Você, principalmente sistemas hoje construtivos que vão ter um desperdício menor de material, né? Um aproveitamento melhor de outros materiais, sistemas. Isso você reduz, né? Você reduz o seu impacto, né, daquele resíduo no solo e você consegue dar uma destinação mais, né, retilínea para ele. Hoje em dia existem até materiais próprios, né, que são menos agressivos, né, à natureza. Você tem materiais que são menos agressivos à natureza e você tem materiais também que podem ter um desperdício menor. Isso também é sustentabilidade, né? Quando você tem uma construção em que você vai ter um recorte muito grande de blocos ou uma cerâmica que você vai ter que recortar, né, vários pedaços e depois o que fazer com aqueles pedaços, né? Então você pode dar uma destinação, fazer um outro design com aqueles retalhos, um mosaico, ou você já utilizar uma cerâmica que vai ter uma paginação certa, por exemplo, no seu ambiente, você não vai ter, por exemplo, resíduo. Bom, numa construção é importante que o projeto seja integrado com o que está ao seu redor? Pensar urbanisticamente é importante na hora de construir? Sim, tanto o projeto em si com o seu entorno, né? Então, a minha construção, quais são os vizinhos, né? Eu tenho, às vezes, um prédio do lado, colado com o meu terreno, então eu estou pensando em aproveitar a ventilação natural que está vindo naquela direção, mas eu tenho um prédio enorme ali. Então, eu tenho que levar em conta o impacto não só do entorno imediato, quanto o impacto da cidade também. O meu projeto também tem um impacto para a cidade, né? Não só o entorno tem um impacto no meu projeto. Então, como que isso pode ser resolvido, né? A minha construção, ela vendo do ponto de vista urbanístico, ela vai ter um impacto, ela vai ter uma geração de resíduos, né, não só na construção, mas ao longo também da sua cadeia lá de produtiva, do uso daquele edifício. Tudo isso é importante estar sendo analisado. Bom, a construção de uma casa sustentável, de uma escola sustentável é importante e ajuda bastante, né, nessa luta pela preservação da natureza. Mas uma casa sustentável não é o bastante, né? É importante o indivíduo ter esse comportamento sustentável? Isso é muito importante. Uma grande preocupação quando você realmente faz ali uma construção sustentável é que as pessoas que vão habitar aquela construção, que vão fazer a manutenção dessa construção, eles entendam exatamente como fazer isso, como tornar, você fazer funcionar essa sustentabilidade dentro desse ambiente, e para que isso também incorpore nas pessoas no comportamento delas mesmas, né? Então, assim, você pode botar lá a questão de economizar energia, mas a pessoa tem que saber que ele tem que usar, na hora que a lâmpada queimar, ele botar ali uma lâmpada economizadora, que seja um LED ou talvez uma lâmpada fluorescente, né? Desligar aquele stand-by dos aparelhos eletrônicos, que, querendo ou não, aquele bichinho, aquela luzinha vermelha que fica na televisão, 24 horas por dia, no final do mês, ele representa ali em torno de 4, 5% do valor da conta de energia. Então, assim, tem pequenas atitudes em casa que você pode seguir nesse caminho. Agora, também é muito importante, assim, falar sobre sustentabilidade, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. Então, à medida que você vai falando, as pessoas vão entendendo sobre isso, eles também vão praticando, que aí com certeza eles vão fazer um bem à natureza, né? Como eu falei, fazer um bem a eles mesmos e ter uma qualidade de vida melhor. Bom, como você acabou de falar, pequenas atitudes podem fazer toda a diferença, né? Quais são as suas dicas para quem está nos assistindo, que quer fazer esse trabalho de sustentabilidade, quer preservar a natureza? Quais são as suas dicas? Assim, a gente tem várias que as pessoas podem, dentro de casa mesmo, buscando nesse sentido, né? Desde a questão bem simples, que é separar o lixo, né? De ter ali um processo de até consumir menos, às vezes. A gente compra tanta coisa supérflua, né? E usa e faz bagunça. Então tem uma coisa simples que você fazer essa separação do lixo. Como eu falei, essa questão de economizar a energia com alguns conceitos. Mesmo quando você compra um aparelho, você tem lá 2 geladeiras. Tem uma que provavelmente é um pouco mais barata do que a outra, no mesmo modelo, mas uma é mais economizadora do que a outra. Tem lá
aquele selo do Procel, né? Que tem assim, umas letrinhas A, B, C. Então, às vezes você vai pagar um pouquinho mais caro ali na hora de comprar aquele equipamento, mas a economia de energia que ele vai gerar ao longo da vida vai se pagar. A questão de lâmpadas que eu falei também, que é bem simples, dentre outras atitudes, assim, até economizar água mesmo, tem coisas bem simples, você vai escovar o dente e está com a torneira aberta, então você tem que ter essa questão. Até também quando for comprar assim, uma torneira, você tem torneiras que são mais economizadoras do que as outras. Então você está ligado nisso. Os produtos que têm esse viés sustentável, eles normalmente na embalagem eles já têm lá, já dizendo, já explicando isso daí. As pessoas ficarem mais atentas a adquirir determinados produtos e ver por que ele está escolhendo um produto em relação ao outro. Né? Então você vai ver lá que esses produtos sustentáveis, eles têm essas características, eles são economizadores, são bem melhores de serem usados e seguindo esse caminho. Sustentabilidade é tudo. Você quer dar alguma dica, Érica, para quem está em casa? Bom, as dicas são, né, várias, né? A gente poderia ficar aqui o programa todo listando, né? Vai desde o reaproveitamento, né? Eu acho que o consumismo, ele é o grande vilão contra a sustentabilidade. Então, às vezes você tem um sofá, você comprou um sofá, ele tá bom, não tá nem tão desgastado, você já quer jogar aquele fora e comprar um novo, ou para outras coisas da nossa casa, aquele poderia ser remodelado, né, ser refeito um outro jeito e tá reaproveitando. E pequenas ações mesmo que a gente tem no dia a dia, né? De embalagens, né? A gente compra um produto, você vai comer um bombom, tem a embalagem do bombom, ele vem dentro de uma sacola e dentro de uma caixa, que a caixa ainda tem um plástico ao redor. Então, se a sociedade começa a cobrar esse tipo de coisa, né? Os próprios empresários, as próprias indústrias vão começar a fabricar pensando de uma maneira mais eficiente. Certo. Bem, eu gostaria muito de agradecer a presença, Eliomar, Érica. Muito obrigada. Obrigado a você. Bem, o Em Debate fica por aqui. Você pode sugerir um tema para a gente para os próximos programas através do e-mail tvfaesa@faesa.br. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.